Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas a mais um episódio do nosso PortoCast. Lembrando, que o PortoCast é uma iniciativa do Porto Hub, o hub de inovação aberta do setor portuário. Nosso objetivo é trabalhar para resolver tanto os nossos desafios do presente, quanto também de explorar oportunidades, de capturar tendências e desenvolver o nosso setor para que a gente seja cada vez mais competitivo. No dia de hoje, a gente conta com a ilustre presença do José Marinho Mendes, que é coordenador de meio ambiente da Vale. José, pode chamar de Marinho, né? Pode sim. Marinho, então, super bem-vindo, muito obrigado por sua participação, por ceder o seu valioso tempo aqui para o nosso debate. A gente fica muito honrado. Pode dar boas-vindas aí para a nossa audiência também, por favor. Obrigado a todos. Eu fico muito honrado com o convite, o convite que veio pela universidade também, que tem parceria com vocês, para poder explorar um pouco mais desse ambiente portuário. Muito bom. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade ambiental e social nos nossos portos, Meu nome é Vinícius Roman, aproveitando aqui, a gente está moderando uma série de podcasts aqui com vocês, e hoje a gente vai iniciar aqui a nossa conversa junto com o Marinho, entendendo um pouquinho da relevância do tema sustentabilidade dentro do contexto dos portos. Marinho, a gente tem observado uma pressão, e aí não só no setor portuário, mas em vários setores da economia, para a gente ter uma produção cada vez mais verde, mais sustentável. E quando a gente olha especificamente para o setor portuário, como que você enxerga esse contexto? Eu enxergo o contexto similar aos demais empreendimentos, mas o porto ele tem uma especificidade. O porto ele é vamos dizer assim, um motor de alavancagem econômica nacional. E geralmente os portos eles estão próximos de comunidades tradicionais, em ecossistemas mais, vamos dizer assim, frágeis, que precisam de um pouco mais de atenção, Mas, de uma forma geral, olhando todos os portos no Brasil, a gente pode olhar todos os portos do Brasil, a gente está falando aqui muito de São Luís do Itaqui, tem um porto de Ponta da Madeira. Essa pressão e essa, vamos dizer assim, a regulamentação, ela traz benefícios também, que forçam as indústrias a se aperfeiçoarem, trazem novas tecnologias, E aí isso motiva também essa melhoria contínua que tem dentro da indústria, Então a indústria ela vem se renovando em função disso também, Então o que é que eu sempre falo, A economia ela se adapta, Ela se adapta, então não é que vai acabar ou não é que isso vai ser mais difícil, simplesmente vai ser mais difícil, mas a gente tem que olhar para dentro, trabalhar novas práticas, novas tecnologias para que os processos melhorem, Isso faz parte realmente do desenvolvimento. Perfeito. Pensando nesse contexto do setor portuário, a gente sabe que existem vários desafios, questão relacionada à infraestrutura, outros itens que tornam o setor bem peculiar. Fala um pouquinho para a gente assim, quais são os principais desafios hoje do setor portuário para se tornar um setor cada vez mais sustentável? Os desafios eu posso dizer que são similares em vários portos, mas a gente vê muito a questão de logística ainda muito presente. Aí imagina um porto onde ele depende muito do modal rodoviário ainda para receber cargas ou retirar cargas, exportar cargas. Então, a gente sabe que na infraestrutura brasileira a gente ainda tem um modal rodoviário como predominância, mas não é um modal rodoviário que suporta, muitas vezes, em muitos casos, uma demanda muito maior em determinadas situações. Então, a gente ainda vê que de alguns portos sofrem com isso ainda, essa questão de escoamento de produção, recebimento de produção. Isso está muito voltado para a infraestrutura. A parte de regulamentação também é um ponto, onde a gente precisa olhar para dentro e verificar o que é que tem de legislação nova, que traz ainda algumas limitações, principalmente nas execuções, mas isso é um ajuste que precisa ser feito em função do atendimento a requisitos legais. A gente ainda tem, principalmente olhando hoje de dentro, um déficit muito grande de mão de obra, mão de obra especializada. Então, toda essa parte aí é um problema que todos os portos estão trabalhando no Brasil, Eu acho que isso de forma geral. Por quê? É uma mão de obra muito especializada e aí você demora para formar esse profissional
e sempre que é formado existe uma concorrência muito grande, né? Então, acho que muitos portos estão fazendo hoje, trabalhando, formando profissionais, tendo universidades próprias ou fazendo parcerias com universidades para tornar, né, ou formar esses profissionais na região, deixando mais atrativo, né, a empregabilidade nessas operações. Mas ainda é um problema, né? Um problema porque você ainda não tem, da mesma proporção, a disponibilidade de mão de obra para a demanda que hoje é crescente no Brasil, né, de forma geral, né? Isso ainda é um problema que precisa ser tratado ainda. Então existe assim um pilar bem importante, né, que é a formação de pessoas, e isso vai não só na formação, né, formação em quantidade, qualidade, e depois a atração e a retenção dessas pessoas retenção também, de né? talentos. Aí imagina do lado do empreendedor, né, do porto. Você trazer pessoas de outras regiões é um pouco mais caro, né? E muitas vezes essa pessoa que chega, ela tem a vontade de retornar. Tem aquela sempre, não, vou retornar para o meu lar. Então traz, a pessoa fica pouco tempo e depois retorna. Então, formando profissionais na região onde você opera, né, você consegue fixar aquela logística toda, né, toda aquela cadeia produtiva. Desde a operação quanto a formação de pessoas, você trabalha também essa parte cinética de geração de emprego e renda, né? E trabalha melhor a comunidade, mostrando que tem o empreendimento ali, né? Ele não está ali só para operar, né? Só para atrair recursos, etc. Mas ele está ali também para transformar o meio onde ele está. Perfeito. Até aproveitando esse contexto, né, a gente enxerga uma relação direta, né, entre a atividade portuária e o crescimento das atividades ali dentro da área de influência, da região, né, de atuação desses portos, né? Para além da formação dessas pessoas, né, como que você enxerga assim, a contribuição do porto para o desenvolvimento de uma cidade portuária? O porto ele tem um papel fundamental, né, para o desenvolvimento, vou falar crescimento, desenvolvimento dessas regiões. Por quê? Né? Ele é um vetor de recurso financeiro ou recursos materiais também, equipamentos, enfim, ele está fazendo uma atratividade para aquela região. Então, o papel dele é de tentar concentrar esses recursos e distribuir de uma forma mais organizada. Como? Né, com reuniões participativas, gestão participativa, entendendo que aquela região ali precisa, trabalhando com os entes públicos para poder direcionar projetos mais assertivos, né? Então, o que é que a gente tinha muito no passado? Quando chegava um empreendimento, não vou falar só o porto, né, chegava um empreendimento em determinada região, ele tinha seus programas ambientais ou sociais e implantaria ali. Então, ele tinha aquela caixinha, vamos dizer assim, verde ou amarela, que ele implantaria, mas só que a comunidade que estava ali do lado, ela não queria a caixinha verde e amarela, ela precisava de uma caixinha cinza, né? Só que ele já veio com aquela visão esquematizada e implantava. Então isso gerava muito transtorno, porque você, por força de legal, tinha que implantar, só que não era o que a comunidade esperava. Então hoje, com essa visão mais sistêmica, mais participativa, hoje você consegue olhar realmente a necessidade daquela região e direcionar ações mais concretas, como escutando e principalmente entendendo o que é que a região precisa. Então, o porto, com esse viés, com esse olhar mais sistêmico, né, ele consegue ser um motor de desenvolvimento, não só de atração de recursos, né? Então, existem impactos ali que são positivos, né, de emprego e renda, etc., mas ele pode ir para além disso aí, né? Direcionando melhor os recursos que ele está recebendo em função do próprio empreendimento. Perfeito. Essa visão é bem importante, né? Que nada melhor de quem está de fato vivendo, né? Morando numa determinada localidade, saber aquilo que precisa, né? Exatamente. Essa comunicação, essa escutativa, ela é muito relevante, né, para os negócios. Ô Maria, aproveitando também esse contexto Brasil, né? E olhando especificamente para os portos, quais são as principais iniciativas que fomentam, né, essa parte de sustentabilidade, essa parte, pode ser ambiental, social, né, que vale a pena a gente estar destacando para os nossos ouvintes? Hoje, se a gente olhar no contexto geral, existem várias iniciativas, não? Então, iniciativas vinculadas muito à manutenção da operação. E aí, se a gente olhar dentro dos portos, a gente pode ver ações voltadas para monitoramentos de biota aquática em baías, em mar, em rio, vai depender do local onde o porto está instalado. E são ações que são ou trabalhadas com empresas especializadas ou com as próprias universidades, né?
Então, isso também gera conhecimento, né? Gera conhecimento para a região. É importante a gente conhecer um pouco como isso é feito. Então, existem iniciativas também do fomento social. Então, tem portos ou locais onde se olha para esse viés e você fomenta o crescimento de alguma atividade que já exista. Então, não é trazer algo novo, né? Então, já existe uma potencialidade, você trabalha. Eu estive recentemente numa visita técnica de alguns portos em Santa Catarina, a gente pôde ver alguns programas sociais sendo executados. Se eu me recordo, tinha um porto de Imbituba que tinha um programa voltado para o artesanato relacionado a uma palmeira típica da região, né? Fomentando ali um porto pequeno, mas fomentando. E aqui também a gente tem ações e iniciativas, que São Luís, né? Relacionadas a isso, naquela região do Itaquibacanga, com a comunidade portuária, com investimentos voltados para projetos sociais nessas áreas. Então, tem projetos muito importantes que são desenvolvidos ali na região do Itaquibacanga, muitos capitaneados pela CIB, que é a comunidade, Associação Comunitária da Itaquibacanga, né, que recebe esses projetos das demais empresas que estão na região e podem direcionar de forma mais assertiva. Então, tem empreendimentos diversos. O próprio Parque Botânico de São Luís, ele também traz algumas iniciativas nesse viés, né, no contexto mais socioambiental, olhando para a potencialidade que tem ali na região, trazendo cursos, mini-cursos, voltados para a geração de emprego e renda. Mas a gente tem iniciativas diversas, né? A gente pode falar de diversas iniciativas que são mais operacionais, mas olhando para um geral, acho que vocês já tiveram até no episódio aqui, falando de descarbonização. Então, a descarbonização ela é um tema relevante, atual, ela vem agora de forma mais de vanguarda, né? Porque são tecnologias que a gente ainda precisa desenvolver ou está testando para ver se a gente consegue realmente reduzir as nossas emissões em vários portos, mas não existe nenhuma receita pronta, né? Tudo é teste ainda, né? Tudo experimentação, né? Experimentação, né? E aí voltando para o contexto do Hub, porque os hubs de inovação são importantes, né? Para a gente poder entender, testar e ir evoluindo, né? Estamos ainda nesse passo evolutivo, mas no geral o que tem de inovação hoje está muito voltado para isso. Perfeito, Marinho. Você muito bem destacou, né? Hoje dentro do Porto Hub, né? Uma frente principal nossa é identificar de fato essas tecnologias emergentes, essas tendências e apoiar os nossos parceiros na validação, na experimentação e fazer isso de uma forma rápida e ao mesmo tempo eficiente, né? Então isso aí é bem importante, né? Toda empresa que estiver predisposta, né, a inovar, ela tem que estar disposta a experimentar, eventualmente também a entender que a inovação ela ocorre erros e acertos, né, mas se a gente conseguir ter um projeto desse bem qualificado, bem desenvolvido, com certeza vai levar as nossas corporações, aí, o nosso setor para um novo patamar. Aproveitando essa temática também, Marinho, de inovação, tecnologia, né? Você muito bem citou também o papel das universidades, né? A importância de envolver as universidades, né? Dentro das discussões. Como que você enxerga hoje, né? A contribuição, especialmente das universidades, né? Para o desenvolvimento da inovação ambiental, inovação social dentro dos portos? Eu acho que tem um papel fundamental, né? Essas parcerias público-privadas, né, com as universidades. A gente já vem vendo vários ganhos em relação a isso, né? A gente tem a Universidade do Vale do Itajaí, lá com os vários portos de Santa Catarina, que já tem um histórico grande nisso. Aqui em São Luís a gente trabalha muito em parceria com a UFMA, o ITV também, que é o Instituto Tecnológico Vale, que também é uma universidade corporativa, mas que faz essas parcerias com outras universidades, seja do Pará, do Maranhão, de Minas. Então, onde é que nasce, vamos dizer assim, as tecnologias? São dentro das academias, né, que são as universidades, onde a gente tem laboratórios, tem pesquisadores que são voltados para isso. Então, essas parcerias elas são fundamentais. E até para a formação acadêmica de profissionais, seja de graduação, de mestrado, doutorado, né, a gente trabalha todo esse viés aí também. Porque são profissionais que vão nos suportar, né? Vai suportar o crescimento da indústria no presente e no futuro, né? Então, eu acho que
A gente precisa estreitar um pouco mais. Ainda existem alguns entraves, principalmente burocráticos, né, em relação ao estabelecimento dessas parcerias, mas que cada vez mais eles vêm reduzindo e a gente vai conseguindo trabalhar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, alinhada, né, e dinamizada para a gente conseguir colher essas soluções. Perfeito, Marinho. A gente vem observando, de fato, alguns avanços, né? Eu gosto sempre de reforçar também, a gente que já veio da academia, né? Exatamente. A gente trabalhou nesse universo, a gente sabe o quão relevante é o papel, especialmente no Brasil, né? No exterior a gente até tem um setor público investindo muito também em pesquisa e desenvolvimento, mas no Brasil isso fica muito a cargo e também das nossas instituições, né? Que fomentam, né, o desenvolvimento de patentes, de projetos, e a responsabilidade desses projetos também em atenderem demandas reais aí do nosso mercado. Foi até um papo de discussão que a gente teve num capítulo aqui também, né, como que a gente pode cada vez mais aproximar a academia do setor produtivo para a gente não fazer pesquisa pela pesquisa, mas a pesquisa para atender uma dor que seja relevante aí do nosso meio, né? Exatamente. A gente tem também, o Marinho, uma sigla que é muito utilizada, né, nesse meio aí de quando a gente está falando de sustentabilidade, tudo que é o ESG, né? ESG, né? Você consegue explicar para a gente um pouquinho o que significa essa sigla e como que ela pode ser enxergada também dentro da operação portuária? Hoje ela está muito em voga, né? Mas desmistificando o que é o ESG, né? Então é o meio ambiente, o social que a gente está conversando aqui e a governança. Então, são ações ambientais, como a empresa, como os portos, né, estão trabalhando em relação aos seus aspectos, impactos ambientais, controlando, mitigando, monitorando. Todos os trabalhos que eles têm que fazer no seu viés social, também na mitigação de impactos ou fomento de impactos positivos, que a gente já falou aqui também. E toda a estrutura de governança que vai suportar a organização a executar esses planos também. Então, aí tem as políticas da empresa. Também tem indicadores relacionados aí a parte de social, como mulheres na liderança, negros na liderança, enfim. Então, o ESG nada mais é do que a governança, né, a política acima de tudo, gerenciando tudo. E aí nós temos os pilares social e ambiental aqui. Então, é como se fosse o tripé mesmo de sustentabilidade ali, só que na sigla, né? Perfeito. E explorando um pouquinho mais também, né, dentro do contexto do ESG, né, sustentabilidade, portos, a gente vem observando recentemente, né, a gente fala que é o crescimento exponencial mesmo da evolução das tecnologias, né, que nos permite ter múltiplas possibilidades de aplicação. Então, olhando especialmente, né, as tecnologias emergentes, né, tem umas que não são mais tão emergentes, né, já estão mais em domínio, como internet das coisas, né, mas se fala muito agora, por exemplo, em inteligência artificial. A gente que trabalha, por exemplo, com muitas mineradoras, né, a gente observa também as deep techs, né, especialmente físico-químicas, né, aproveitamento de rejeitos, de resíduos, né, economia circular. Como que você enxerga a aplicação dessas tecnologias como um diferencial rumo a um porto mais sustentável? Eu acho que, vamos dizer assim, hoje é o limite de bateria para a gente avançar para um porto mais sustentável, né? Então a gente tem que sair do modelo analógico, que a gente trabalha, muitos ainda trabalham hoje, para que a gente aplique realmente essas ferramentas hoje, né, de evolução tecnológica. Como é que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa realmente mergulhar, né, nesse universo. É um trabalho que eu já faço hoje, né, com o nosso time, até para melhorar os processos que nós temos hoje. Se nós olharmos para dentro da área ambiental, ainda há muitos monitoramentos que são feitos ainda de uma forma mais rudimentar. Então a pessoa tem que ir no local, por exemplo, em alto mar, numa questão que pode comprometer a segurança da pessoa, jogar uma sonda, coletar uma amostra. Então, hoje a gente está trabalhando muito mais olhando isso, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar o processo, garantindo a técnica, né? A metodologia que seja executada de forma técnica, que me garanta o resultado, mas que eu faça com mais segurança, que eu tenha mais produtividade, que eu tenha mais confiabilidade. Então, hoje a gente tem as inteligências artificiais que já nos ajudam, e muito, né? Principalmente na parte
acadêmica, né? Hoje já está muito voltada para isso, mas também potencializam relatórios, etc. Mas a gente está trabalhando também nessa, vamos dizer assim, nessa instrumentação, organização de monitoramentos. Um exemplo, para fazer alguns monitoramentos de ruído e vibração, por exemplo, você tem que ir num local, ficar monitorando 24 horas, etc. E alguns locais podem ser até mais perigosos, né? Do ponto de vista, né, de segurança mesmo, né, público. Então, hoje já existem sensores que você consegue monitorar, colocar lá e fazer o monitoramento 24 horas sem precisar da pessoa. E a transmissão é sempre com a internet das coisas, né? Sempre Tempo real. Tempo real, você elimina esse risco da pessoa estar no local. A gente conseguiu implantar em pouco tempo aqui em Ponta da Madeira, eu acho que foi em 2022, o monitoramento por drone, um drone tipo um barco. Então, a gente precisava fazer um monitoramento em algumas bacias e precisava ter pessoas embarcadas, né? Ir de colete, ter uma equipe de segurança grande atrás, emergência ligada, mas aí surgiu a dúvida, né? Como é que a gente pode fazer? Fomos para o mercado e conseguimos identificar essa oportunidade, que era um drone que já fazia esse tipo de trabalho para batimetrias, né? Em alguns locais, e foi adaptado para fazer esse tipo de coleta. Hoje, com 2 operadores, né? Um monitorando lá o dado que vem, que eles vão para fazer a coleta, e o outro só controlando um barco, no controle remoto, um joystick. E já evoluiu disso, hoje não precisa nem do barco, um drone aéreo vai lá e coleta a amostra onde você quiser, porque até esse tem restrição dependendo do local que você for colocar. Ou seja, né, a gente está evoluindo, então precisa primeiro olhar para dentro, entender o problema e propor. E aí esses hubs, né, esses momentos, o trabalho com as universidades, quando a gente propõe soluções para esses problemas, a gente dá alguns passos a mais para resolver problemas que são da rotina e que precisam ser resolvidos no dia a dia, para atendimento a regulamentações, atendimento a condicionantes que estão presentes na licença de operação, requisitos legais, enfim, melhoria de segurança, né, eliminando o risco de segurança com as pessoas, enfim, melhorando o processo, enfim. Então, eu acho que não é vamos dizer assim, não é voluntário você evoluir, você está imerso nessa parte de inovação, é uma obrigação. É uma questão de obrigação e de melhoria contínua dentro dos processos e operações. Perfeito. Tem alguns pontos que são bem relevantes, né, Mário? Quando a gente fala de inovação, seja uma inovação mais na linha de melhoria contínua ou algo um pouco mais sofisticado, né? Igual você trouxe os exemplos aí de drones, né? De outras aplicações, porque no final das contas a gente está falando como que a gente pode gerar valor, no caso aí para uma empresa, para uma companhia, gerar um melhor ambiente de trabalho, né, para as pessoas que estão ali envolvidas nas atividades, no dia a dia, né? Então a perspectiva da inovação ela vai muito além da tecnologia em si, né? Exatamente. Então a gente tem aí uma interface, né? Eu gosto muito de falar de um tripé, né, que é tecnologia, processos e pessoas, né? Então a gente sempre orienta muito para as pessoas, a gente precisa de entender bem os processos para depois a tecnologia ser um grande facilitador daquilo que a gente pretende estar construindo. E um outro ponto que é importante, que você comentou também, e eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui na sequência, né? Porque toda vez que a gente vai iniciar um projeto, né, independente se é uma expansão de operação, independente se é uma melhoria num processo, numa rotina interna, nós, enquanto gestores, somos sempre cobrados também, né, quais são os benefícios, né, o que isso vai gerar de ganhos aí para a nossa corporação, para a nossa empresa. E eu costumo sempre refletir, né, que os ganhos eles podem ser, por exemplo, o ganho financeiro, seja uma redução de custo ou aumento de produtividade, né? Ou seja, você está tornando uma operação mais eficiente, está tendo economia, ou você criou uma nova possibilidade de geração de receita, um modelo de negócio. E tem um outro aspecto que também é muito importante e que muitas das vezes a gente não mensura com o devido carinho, né? Então, qual que é o impacto disso, por exemplo, igual que você falou, de exposição de um colaborador ao risco? Qual que é uma externalidade positiva que a gente pode estar gerando com essa solução? Então, hoje, como que você enxerga assim, a mensuração dos ganhos, né? Quais são os principais indicadores que a gente deveria estar monitorando aí dentro do setor para que a gente consiga ter aí uma empresa, né? Uma corporação cada vez mais orientada, né? Rumo a projetos sustentáveis? Eu acho que os indicadores eles têm que
estarem direcionados exatamente para esses pontos, né? Ganhos ambientais, que é indiretamente os ganhos ambientais e de segurança também, né, exposição de pessoas, eles vão estar indiretamente também atrelados a ganhos financeiros, né? Então, quando a gente explorou agora essa parte de falar sobre redução de exposição de pessoas. Então, eu tive um ganho ambiental também nesse processo, né, que eu citei, que foi a execução do plano como era previsto, né? Eu precisava executar o plano, mas também em contrapartida eu reduzi, né, a exposição de pessoas a um risco. E essa redução de exposição de pessoas ao risco também eu tive um ganho direto não mensurado, como você explorou agora, que é evitar um acidente que vai ter uma perca financeira. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? A gente tem que estabelecer para cada melhoria, cada projeto que for implantado, uma avaliação, né, desses ganhos que possam ser atrelados ao projeto. E aí estabelecer, né, gatilhos de go ou não go, né? Vai ou não vai. Esse projeto ele traz melhoria no aspecto ambiental, em que sentido? Tem redução de emissões, em que sentido? Ele retira pessoas do risco, reduz o risco de alguma tarefa importante, aí ele traz alguma redução de custo, ou ele melhora um processo, uma tarefa. Então isso tudo tem que ser colocado dentro de uma avaliação, que aí não é só uma pessoa que faz, tem que ser uma equipe multidisciplinar a avaliar nessas, vamos dizer assim, nessas melhorias, para poder, né, direcionar. Isso num aspecto direcionado para a implantação de projetos, melhorias, etc. E aí a complexidade aumenta em função do tamanho do projeto, né? Vai depender do tamanho do projeto. Perfeito. Marinho, até relembrando aqui um pouquinho das conversas anteriores que a gente teve, né, a gente tem observado que, por exemplo, na parte de automação portuária, né, a gente tem muito benchmark fora, que serve para a gente de inspiração, e quando a gente olha para dentro do contexto Brasil, né, a gente observa que a gente está alguns anos atrasado, né, em relação a algumas possibilidades que a gente tem para implementar. Alguns mais avançados, outros nem tão avançados, né? O nível de maturidade aí depende de cada empresa, né? Mas falando especificamente também das questões ambientais, como que você enxerga esse panorama externo, se a gente tem muita coisa para aprender fora do Brasil, e como que está a maturidade, né, das empresas portuárias aqui em relação a essa temática? Olhando no aspecto global agora, né, eu acho que o Brasil ele está um pouco à frente, mas principalmente voltado pelas legislações ambientais que trazem muito essas restrições e essas adaptações que todos os empreendimentos têm que atender. É claro que dentro do contexto de cada empreendimento, né, existem dificuldades para se implantar ou não, né, determinado controle, enfim. Mas eu acho que a gente já evoluiu muito, né? A gente vem evoluindo muito ao longo dos anos. Então, nós tínhamos o contexto na década de 80, ano de 90, e também com a explosão aí da temática ambiental, a implantação das ISOs, etc. A gente deu um avanço. Ano 2000, a gente não pode comparar o que a gente vive hoje com os anos 2000, muito em função dessa, vamos dizer assim, evolução de tecnologia. A gente melhorou muito. E cada vez mais a gente vem dando passos largos em relação a essa melhoria. É um processo de melhoria contínua, tá? É um processo de melhoria contínua que a gente vem evoluindo. Eu acho que a gente não deve muito aos portos do exterior, vai depender muito da característica de cada porto. Então, cada porto tem uma especificidade, vai ter um tipo de produto, vai depender do escopo. Então, portos que movimentam minério ou portos que movimentam grãos, eles têm uma complexidade de controles maiores. Se eles estão próximos ou não de comunidade, esses controles vão variar também. E portos que movimentam containers, né? Portos que têm menos, vamos dizer assim, aspectos ambientais ou impactos ambientais mais agressivos, né? Mas, no geral, a gente vem evoluindo. Um exemplo que eu posso dar é a própria ANTAQ, que fomenta muito essa parte de melhoria contínua na parte de sustentabilidade. Então, ela criou um indicador que se chama o Índice de Desempenho Ambiental Portuário.
E anualmente as empresas do setor, tanto público ou privado, apresentam os resultados do seu desempenho ambiental. E esse resultado é premiado. E ao longo dos anos isso vem trazendo uma evolução positiva para o setor aquaviário brasileiro, principalmente portuário, porque criou uma competição, vamos dizer assim, do bem, né? Então você evolui na sustentabilidade e você é reconhecido por isso. Então a gente vê que ao longo dos anos, cada vez mais as empresas ela vem evoluindo em função também dessa, vamos dizer assim, esse fomento que a autoridade portuária vem trazendo para isso, né? Vamos dizer, a ANTAQ como órgão regulamentador incentivando. A gente ainda tem muito para evoluir? Tem, principalmente olhando esses aspectos hoje de mudanças climáticas, né? A gente falou de gases de efeito estufa, mudanças climáticas estão aí. Mas faz parte da rotina portuária, né? Dos portos em geral, a melhoria desses processos. Então, acho que a gente está num meio termo aí, né? Está no meio termo. Perfeito, mas a gente tá no caminho, né? Está no caminho. Isso que é importante, né? Exatamente. É bem interessante, Marinho, essa sua visão. E normalmente, né, essa questão da própria ANTAQ, né, de reconhecer as empresas que mais fomentam a sustentabilidade, né, isso vem com certeza puxando a régua para cima. Você vem observando assim, uma sistematização do tema de sustentabilidade dentro do aspecto corporativo, isso refletindo, por exemplo, em metas tanto individuais quanto coletivas, né, em direcionadores bem claros dentro das corporações. Como que funciona a temática sustentabilidade, né, dentro desse contexto corporativo? Eu vou tentar amarrar também o que a gente já conversou, né, sobre os aspectos de ESG. Então, quando o ESG, todo esse histórico que a gente trouxe de evolução ambiental aí vem ocorrendo, as corporações começaram a olhar um pouco mais para isso. E agora muito mais, né? Que vamos dizer assim, o ESG está muito mais na mídia, está em voga, virou, vamos dizer assim, um indicador global de qualidade. Então, hoje as corporações, elas cada vez mais elas vêm trabalhando esses aspectos ambientais ou os aspectos de sustentabilidade de uma forma global. Então, como é que isso é trago hoje dentro das operações? Principalmente as empresas que têm capital aberto, né? Que são obrigadas a apresentar esses resultados, esses indicadores anuais. Então, esses indicadores eles são estruturados dependendo do tema, são ambientais, sociais, governança, etc. Como, por exemplo, gases de efeito estufa, existem indicadores específicos para isso. Então, o que é que eu gero? Então, emissões absolutas, ações de mitigação, metas para redução, então, isso são apresentados ali dentro também. Consumo de água nova, então, quanto que minha planta consome? Redução do consumo de água nova, quanto que minha planta reduz o consumo? Aí, água nova, eu falo água que tem um uso mais nobre, né? Poderia ter um uso mais nobre. Então, isso é um indicador positivo, que tem critérios internacionais que você pode estar medindo como indicador. Aumento do uso de reuso de água ou efluente. Então, água que já passou pelo processo, virou efluente, e eu uso isso é um indicador positivo também. Então, existem vários indicadores que entram na rotina, e aí a empresa declara de acordo com os aspectos ambientais e impactos do negócio, e criam KPIs específicos para isso, entram na sua métrica mensal com resultados anuais. Aí esses resultados anuais eles podem entrar também como metas individuais, né, tanto da alta liderança quanto dos staffs, mas principalmente ele serve de uma reflexão do desempenho ambiental desta empresa para o mercado. Como eu falei, empresas de capital aberto são obrigadas a apresentar, né, esses resultados aí na bolsa. Então o mercado consegue olhar e dizer o seguinte, essa empresa é saudável. Então esse ano o desempenho dela foi esse, os indicadores são esses, tem uma, vamos dizer assim, uma auditoria, então tem uma transparência para checar se os dados são confiáveis mesmo, e cada ano ela vem evoluindo. Então ela está atendendo o que foi dito que ela ia atender, né, como meta. Então hoje tem, vamos dizer assim, corporativamente isso está bem estruturado, e vai depender de empresa para empresa também. Perfeito, Marinho. E essa visão ela é muito interessante porque, igual que você comentou, né, especialmente o mercado, os investidores, eles procuram cada vez mais empresas, né, que, obviamente, né, tenham um bom desempenho financeiro, mas que façam isso
de uma forma socialmente responsável, ambientalmente responsável, né? Olhando essas duas frentes, né, muitas pessoas ainda, né, não enxergam como caminhar junto, né, a sustentabilidade financeira com a sustentabilidade ambiental e social. Como que você enxerga essas duas vertentes no mundo dos negócios? Eu acho que quando a gente não consegue enxergar, né, a vertente financeira caminhando junto com a ambiental, a gente sempre vai ter perda financeira. Porque quando a gente deixa de atender algum aspecto ambiental, seja ele ambiental mesmo, social, invariavelmente a gente pode estar criando um problema muito maior que precisa de ser sanado na frente. Então pode ser um problema que pode se transformar numa multa ou um passivo que a empresa precisa trabalhar, ou ainda algum impacto em relação à reputação, o nome da empresa, né? Então, quando a gente trabalha vamos dizer assim, esse tripé de sustentabilidade de uma forma orgânica, você reduz ou até elimina esse tipo de passivo e elimina esses custos indiretos que às vezes as empresas não computam, né, esses custos, como impacto na reputação, processos na justiça, seja por o motivo que for, mas relacionados ao seu empreendimento, ou processos ambientais ou passivos ambientais que são gerados ali também por não olhar para esse viés ambiental. Olham só o resultado financeiro sem olhar esses custos indiretos, né? Então, quando você coloca tudo isso na balança, você vê realmente que trabalhar o aspecto socioambiental, né, a sustentabilidade como um todo, ele traz só benefícios. É claro que cada companhia ela vai ter que entender qual onde ela está situada, qual é o grau, né, de empenho dela, os custos que ela tem, o que ela tem disponível para aplicar, para poder direcionar acertadamente ali os recursos de forma organizada. Mas tudo deve estar interligado, né? Tudo deve estar interligado. E os setores da companhia eles têm que também trabalhar interligados. Não é a área de sustentabilidade do meio ambiente à parte, a área operacional à parte, senão eles começam a competir entre si, né? Verdade. E aí não tem sinergia. Então, tudo tem que estar em sinergia. Então, como o exemplo que você deu, eu preciso de um projeto para melhorar esse aspecto aqui. Uma operação que vai tirar essa caneca do ponto A para o ponto B. O que é que eu preciso? Preciso fazer isso, isso, isso. Então, se a gente traz aqueles pontos que eu listei, avaliação ambiental, avaliação de segurança, ergonômica, etc., na concepção desse projeto, eu consigo reduzir os custos do final desse projeto relacionado a não ter pensado nesses passos antes. Então, quando a gente não enxerga isso de forma sinérgica, a empresa não entende que isso também tem que ser trabalhado de forma sinérgica, a gente acaba tendo custos maiores. Só que aí isso pode ser, vamos dizer assim, o motivador de sucesso ou também de fracasso da organização, se ela não enxergar isso. E hoje, mais do que nunca, né, no mundo que a gente vive, a gente precisa sim olhar para esses aspectos, né, de forma bem responsável, né, e vamos dizer, com comprometimento. Perfeito, Marinho. Até enquanto você falava aqui, né, eu estava pensando assim na sustentabilidade enquanto uma disciplina transversal dentro da corporação, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, vou eliminar esse papel aqui dentro do determinado processo administrativo que a gente faz. Uhum. A gente está falando de sustentabilidade, né? A gente está falando de menos uso de papel e toda a consequência que tem essa produção também, né? Uhum. Quando a gente fala de mover a caneca de um ponto A para o ponto B, a gente também está falando de sustentabilidade, né? Uhum. Sob várias esferas. A gente não sabe, por exemplo, que tipo de força que a gente está utilizando, Exatamente. A gente não sabe que tipo de combustível que está sendo aplicado, Exatamente. né? Então, toda vez que a gente for iniciar um novo projeto, né, a gente fomenta muito isso, especialmente dentro dos nossos hubs, né? A gente entender, para além dos ganhos financeiros, né, quais são os ganhos, né, em termos de imagem, em termos de reputação, em termos de sustentabilidade que esse projeto vai trazer para a corporação como um todo, né? Então, essa perspectiva, assim, eu acho que ela deve ser cada vez mais encarada não como uma obrigação, Exato. que muitas das vezes, né, a gente observava as empresas fazendo por ter que cumprir algo, mas como algo que as empresas fazem de uma forma mais estratégica, mais espontânea e enxergando que isso vai gerar, consequentemente, um impacto
positivo. Aí sim a gente pode falar financeiro também, Isso. dentro das operações, né? Exatamente, exatamente. Tem vários exemplos disso aí. E eu acho que principalmente, né, hoje, né, no mundo que a gente vive hoje, tem que se trabalhar dessa forma. Qual o desafio das corporações? A gente começar a enxergar isso de forma sinérgica, né? Saber que está em todos os... E é uma mudança cultural. Então, muitas empresas estão trabalhando essa mudança cultural realmente para facilitar isso. Então, entender o problema. Não é o problema de A e de B. É um problema que precisa ser tratado. E é o princípio da qualidade, né? O princípio da qualidade é entender os problemas para a gente trazer as melhores soluções e diminuir aquela margem de erro. Então, é isso. Verdade. Senão a gente só vai tratar os sintomas. Só né? os sintomas. E é o que mais acontece, né? Igual você mesmo disse, né? Às vezes a gente tem... a gente pode negligenciar, mas a conta vai chegar em algum momento. Exatamente. E às vezes a gente só fica ali tratando sintoma, mas a causa raiz ela permanece, né? Marinho, um outro tema também que me chamou a atenção recentemente, né, em alguns casos, está relacionado, né, a quando tem alguma desativação, por exemplo, de um porto, né, uma determinada região, e eles estão falando muito de regeneração urbana, né? Tem o caso ali do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, né, alguns outros casos. Como que você enxerga esse ponto assim, do impacto, né, de uma desativação, por exemplo, de um porto em uma determinada região, uma determinada cidade? Aí é uma questão muito técnica na realidade, né? Então a gente precisa entender o que ocasionou, geralmente mudança realmente do escopo do negócio, pode inviabilizar uma operação portuária, mas o que fazer, né, depois que esse porto ou essa operação é paralisada? Aí tem uma estratégia grande aí de descomissionamento, né? Desativação, resolução de passivos e até a dotação daquela área para um novo uso. Então isso é uma disciplina muito técnica que precisa aí de uma avaliação, né, de profissionais, muitos profissionais envolvidos na área, com a validação dos órgãos públicos de comando e controle, órgãos ambientais, etc., municipais também, principalmente para avaliar e validar o plano, né, futuro daquela área. Que pode ser, por exemplo, né, um uso muito mais nobre, dando exemplo, você está falando do Porto Futuro, mas lá em Belém a gente teve a Estação das Docas, que era um porto também. Um espaço super legal. Virou um espaço legal, que teve a avaliação, né, do governo junto com a prefeitura e hoje é um dos principais cartões turísticos, né, de Belém. Quem vai em Belém não deixa de passar na estação. Mas eu acho que, principalmente quando for a gente precisar, né, as empresas precisarem desativar determinado empreendimento, existe sim uma disciplina muito técnica que é trabalhada em cima disso, exatamente para você verificar os impactos sociais que podem ser advindos daquela área, saber o que é que tem ali por trás, como é que vai ser a dotação econômica daquela região, enfim, tem um plano estratégico que tem que funcionar ali também para trabalhar esses aspectos, os ambientais para saber como é que aquela área vai ficar, como é que eu vou regenerar, restabelecer ou recuperar aquela área e dar o uso futuro, que tem que ser organizado com os governos, tanto estadual, municipal, enfim, né, o federal, dependendo da região. Então, isso aí é uma disciplina que envolve muitas articulações, muitas conversas, né? Mas que a gente tem alguns casos, né? Você citou a Estação das Docas, né? Eu estive lá recentemente e realmente deu um diferencial, né, para aquela região ali de Belém, né? Muito, muito interessante. A gente está chegando aqui mais na reta final, né, do nosso bate-papo, Mari, e quando a gente olha assim, para o setor portuário, para a economia como um todo, né, a gente vem falando muito de tecnologias verdes, de operações verdes, né, e até mesmo aparece o tema, né, portos verdes, né? O que seria um porto verde, assim, no final das contas? Eu acho que esse conceito ainda está sendo muito firmado ainda. A gente ainda não tem ideia ainda do que seria um porto totalmente verde ou um empreendimento totalmente verde. O que nós temos ainda é o trabalho na vanguarda para a gente tentar, né, ter as nossas operações mais sustentáveis possível. Um exemplo, a gente poder reutilizar de 70% a 80% dos efluentes que são gerados. Isso aí eu acho que já daria um gatilho positivo. Tratar 100% dos resíduos, né?
eliminar todos os veículos que têm combustíveis fósseis por veículos que têm uma matriz energética mais limpa. Então isso está sendo trabalhado muito, né? A gente vê muitas tecnologias que estão vindo aí em acessório, a gente vê muitos equipamentos elétricos ou híbridos, mas tudo está sendo testado em eficiência dentro das operações, né? Mas eu vejo que no futuro a matriz energética ela vai dar uma mudada. Citando novamente a Vale, né? A Vale, porque isso já está na mídia e vocês podem pesquisar também no YouTube, tem um canal do YouTube, tem um projeto Sol do Cerrado, que ela compartilhou recentemente, onde é uma fazenda de energia solar que fornece energia sustentável para suas operações, incluindo as operações aqui do norte. Tem portos, como o porto, posso citar o porto de Itapoá, que ele está trabalhando muito em relação à substituição dos seus equipamentos lá de movimentação de pátio para equipamentos híbridos ou elétricos, né? Então, existem várias iniciativas em relação a isso. Então, o Porto Verde é o porto, aquele porto, né, aquele empreendimento que ele tenta trazer o máximo de iniciativas sustentáveis, né, ambientalmente corretas ali, vamos dizer assim, que ele tenta trabalhar toda aquela sua cadeia, né, de geração, produção e destinação de materiais também. É um desafio grande, né, dado o cenário que a gente tem no Brasil. A gente começou falando de desafios, né, e existe um desafio muito grande ainda no Brasil, que é a gente ter uma infraestrutura que possa receber, vamos dizer assim, alguns empreendimentos, que grandes empreendimentos vão impactar muito os equipamentos públicos, né, seja hospitais, escolas, destinação de resíduos, etc. Porque essa infraestrutura ainda é precária em muitas cidades, né? Então vai depender muito disso. Então os empreendimentos que vão ser implantados nesses locais ou estão nesses locais precisam também suportar isso. E existem sim programas que são relacionados a isso. Mas a gente ainda tem uma infraestrutura muito precária ainda em relação a isso e ainda em relação a fornecedores. São desafios aí que a gente precisa trabalhar, mas a concepção do Porto Verde já traz uma demanda crescente para que a gente consiga trabalhar esses aspectos, esses viés dentro das operações, no mercado também para fornecer equipamentos, produtos, serviços, né, nessa temática cada vez mais baratos também, que toda a tecnologia quando chega tem um preço um pouco mais alto, né? Mas com a popularização, como é o caso que a gente citou aí da usina, né, solar. Hoje é uma realidade porque está mais barata, mas há 17 anos atrás não era isso. Era impeditivo. É impeditivo, o custo era um impeditivo, né? Então esse vamos dizer assim, o desafio do Porto Verde. Existe a concepção, mas essa, não vou dizer nem o mais, né? Mas eu acho que é o seguinte, que essa concepção é um motivador para mudança, né? Uhum. Ou seja, vai impulsionar novas empresas, o desenvolvimento de novas tecnologias e também a popularização dessas tecnologias aí. Eu acho que está sendo estudado também a questão do uso do hidrogênio como matriz energética em alguns portos, enfim. É uma gama bem ampla aí de assuntos nesse viés. Perfeito, Mário. Na verdade é um processo transitório, né? Exato. Você muito bem pontuou nessa questão de acessibilidade das tecnologias, das aplicações, né? No início, quando a gente tem normalmente uma tecnologia que acabou de romper a fronteira ali do conhecimento, né? Que está começando a ganhar escala industrial, caso bem clássico aí dos veículos elétricos, né? Então, exato, as primeiras baterias super caras, os primeiros veículos super caros. Não que hoje seja algo completamente democrático, né? Mas acaba se tornando algo um pouco mais acessível, né? E com o passar do tempo, né? Com a maturidade tecnológica, com as novas possibilidades, a gente vem gradativamente caminhando para uma operação mais verde, né? Seja no segmento A, B e C ou no segmento, né? No setor portuário. Né? Mais sustentável. E a gente entender que toda a escala ela precisa ser avaliada, né? Não adianta dizer assim, a tecnologia hoje, aqui eu consumo menos energia, mas o que é que eu fiz para produzir? O que é que eu fiz para até chegar aqui? Tive que explorar o minério, trabalhar na indústria. Então, essa concepção olha a cadeia como um todo. Perfeito. A cadeia como um todo. Perfeito.
Isso aí também está bem relacionado com aquela discussão dos escopos de descarbonização, né? Exatamente. Cadeia para frente, produção, Exatamente. cadeia para trás, né? Muito legal, o Marinho. A gente tem sempre aqui uma boa prática, né? Na hora que a gente chega na última pergunta do nosso podcast, que é da gente passar uma mensagem final para quem está nos escutando, né? Lembrando que pode ser empresários, podem ser estudantes, né? Então, um resuminho de tudo aquilo que a gente debateu aqui hoje, né? Qual que é uma mensagem que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Eu acredito que, principalmente, né, investir em sustentabilidade, investir também na região onde as empresas estão situadas. Então, a sustentabilidade como motor de desenvolvimento, ela traz um equilíbrio para as empresas, porque tem um foco não só, né, em você conseguir seu resultado financeiro, mas também em você trabalhar a parte social e econômica, né, e ambiental da região. Então, e outra, né, a sustentabilidade, como a gente falou aqui, ela não é uma disciplina isolada, ela é multissetorial, multifatorial, multidisciplinar. Então, está envolta em todas as profissões. Então, quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue explotar o ambiente industrial, o ambiente empresarial e trazer para o dia a dia. Tá? Então, acho que esse é o principal recado, né? A gente entender realmente o conceito. Perfeito, Marinho. E não dá para a gente falar de desenvolvimento, de crescimento, sem a gente colocar a sustentabilidade, né, dentro do mesmo pote, né? Tem que trabalhar tudo de uma forma bem sinérgica, né? Exatamente. Perfeito. Pessoal, então eu gostaria, né, de deixar aqui meus sinceros agradecimentos para o Marinho, né, pela participação, pela cessão do seu precioso tempo aqui para a gente bater esse papo aqui, falando um pouquinho mais de sustentabilidade, né, dentro do nosso setor portuário. Lembrando vocês, né, que a gente tem as nossas redes sociais, a gente está aí nos principais canais, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, né, entre outros. Então vale sempre a pena estar por dentro dos assuntos que a gente compartilha dentro do nosso Porto Hub e do Porto Cash. Gostaria muito de deixar uma mensagem final aqui, né? A gente sempre fala que toda vez que a gente compartilha conhecimento, a gente está ampliando as nossas possibilidades, né? Então a gente fica feliz de estar aqui hoje com o Marinho, né? Eu acredito que vai ser o primeiro de vários outros episódios, Marinho, que a gente vai poder gravar juntos aqui, né? E agradecer a vocês também que seguiram conosco até agora, né? Tiveram um pouquinho de paciência. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Espero vê-los todos bem e em breve. Um grande abraço.